música, jornalismo, variedades. Você, no ar Manhã do Ouvinte. Manhã do Ouvinte, entrevista. Olá, Luiz Nascimento, muito bom dia para você, bom dia para os amigos que estão ligados na Rádio Manhuaçu e também através das nossas redes sociais, acompanhando o programa Manhã do Ouvinte. Nós estamos com o quadro Entrevista e hoje nós vamos conversar com a advogada Marinês Bragança. Ela é especialista em direito previdenciário, está sempre participando com a gente aqui na programação da Rádio Manhuaçu e sempre trazendo informações importantes para você que fica nos acompanhando em casa, no escritório e também no carro. Marinês Bragança, primeiramente, bom dia para você. Bom dia, novamente aqui no programa. Bom dia a todos os ouvintes. Marinês, hoje nós temos um assunto muito importante para a gente destacar, que é a aposentadoria especial. Fala um pouquinho sobre as possibilidades da aposentadoria especial. Então, tem várias modalidades de aposentadoria especial. Nós vamos falar hoje sobre aquela aposentadoria especial, aos 15 anos de atividade, na condição de especial, aquela condição que a pessoa aposenta quando tem 20 anos na atividade e a mais comum, que é aos 25 anos. Bom, quem que aposenta aos 15 anos na atividade especial e aos 20? Vou pegar minha colinha, porque principalmente porque houve mudança a partir de novembro de 2019, com a reforma da lei. Então, qual que é a situação? Primeiro, o que é uma atividade especial, para o que a gente vai tratar aqui hoje, para fins de aposentadoria? São aquelas situações em que os trabalhadores estão expostos a agentes nocivos que prejudicam a saúde. Então, essas pessoas aposentam mais cedo, justamente como a compensação do tempo que ficou exposto a uma situação prejudicial à saúde. Mas vamos lá, quem que aposenta com 15 anos de atividade permanente na condição de especial? São aqueles trabalhadores que trabalham em mineração no subsolo, na linha de frente de produção. Então, não é uma condição assim, muito comum, principalmente para nós aqui na nossa região. Não é uma área, seria um insalubre mais aprofundado? Mais aprofundado, bastante aprofundado, por sinal. Até por ser uma mina, mineração. Tanto que trabalha no subsolo, então é literalmente aprofundado. Aos 20 anos, é também para esses mesmos trabalhadores, mas que trabalham nas minas, na mineração, no subsolo, mas não na frente de produção. Então, já tem um impacto um pouco menor da atividade. E, aos 25 anos, é o mais comum. Aos 25 anos, abarca aqueles trabalhadores, por exemplo, na área médica, enfermagem, caminhoneiros, seguranças, vigilantes que trabalham armados. Então, aos 25 anos, abrange uma linha muito grande de profissionais e de atividades. Quem trabalha com combustíveis, com inflamáveis. Então, esses que trabalham, que conseguem aposentadoria aos 25 anos na atividade, expostos. E como é que é esse processo para a aposentadoria especial? A pessoa ela tem que guardar a sua documentação para comprovar esse trabalho, para conseguir esse tipo de aposentadoria? Olha, documentação a gente tem que guardar para tudo. A história da nossa vida, ela se faz com documentos. Então, principalmente numa situação especial como essa. E quais são os documentos por excelência? Hoje é o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Profissional. Esse perfil profissiográfico é um documento emitido pela empresa e ele contém todo o histórico do trabalhador na atividade dentro da empresa, com minúcias, com riqueza de detalhes, que comprova a efetiva exposição ao agente nocivo.
Por quê? É importante esse esclarecimento da exposição, porque às vezes eu trabalho numa área que é insalubre, mas eu não estou exposta. Sim. Então, esses documentos é que vêm esclarecer se a pessoa está exposta à atividade insalubre ou não. Ruídos também dá direito a essa aposentadoria especial, poeira, mas tudo depende do quanto a pessoa está exposta e se realmente está exposto. Então, os documentos são PPP, que hoje é uma exigência, e o LTCAT, né, que é o laudo ambiental. E as pessoas devem estar sempre atentas a essa documentação, né? A pessoa está ali no seu local de trabalho, né? Ela está trabalhando para uma empresa, né? Tem que exigir o documento ali, nesse período mesmo que está trabalhando, né? É obrigação da empresa fornecer e é direito do trabalhador receber o documento. E tem outras situações para comprovar. A carteira de trabalho deve estar devidamente anotada, mas a carteira por si só não comprova a exposição. Comprova que a pessoa exerce uma atividade em condições de insalubridade ou risco à saúde. E é importante destacar, né, Marinês, que essas vantagens, né, uma aposentadoria com 15 anos de trabalho, né, é uma vantagem, mas porque a pessoa está exposta a uma situação difícil, né? Então ela precisa de ter um tempo maior depois para se dedicar à sua própria saúde. Se né? recompor. E se recompor. Se recompor, porque a exposição ela afeta muito a saúde da pessoa. Uma pessoa exposta a ruídos, por exemplo, normalmente ela vai ter problema de audição. Tem atividades que produzem câncer. Então, há uma situação assim, muito ampla que expõe a pessoa e a pessoa fica prejudicada e automaticamente aquilo agride a família toda. Então, é necessário que haja uma compensação. Então, essas aposentadorias especiais é justamente para isso, para compensar a pessoa, o trabalhador. E você falou sobre essa aposentadoria especial aos 25 anos, né, de trabalho, que aí tem uma gama maior de trabalhadores, né, que podem ser afetados, né? Essas pessoas também, às vezes, não imaginam, né, essa insalubridade ou essa situação de aposentadoria especial. E é importante se informar sempre sobre isso. Com né? certeza. É claro que aqui a gente, como eu sempre falo, aqui a gente dá uma pincelada, é quase que uma dica, porque na hora de fazer um processo envolve uma série de outros fatores. Por exemplo, nós tivemos a reforma da Previdência agora, em 2019. Então, como que fica quem já estava trabalhando antes da reforma e quem está hoje? O que mudou? Então, assim, bem pinceladamente, o que mudou? Antes da reforma, as condições para essa aposentadoria para o trabalhador eram melhores do que as atuais. Antes, por exemplo, não precisava de ter uma idade mínima para pedir aposentadoria. Bastava a efetiva exposição ao agente nocivo e o tempo, né, 15, 20 ou 25 anos, conforme o caso. Hoje não. Hoje já tem uma idade mínima para conseguir essas aposentadorias. Então, já não foi tão benéfico. E a questão de valor também. O valor antes era melhor, hoje o trabalhador já sofreu uma redução no seu benefício. Então, são fatores que, nesse sentido, prejudicou o trabalhador. E quando o trabalhador percebe que está chegando o momento da aposentadoria, de acordo com a avaliação dele, né? O que ele deve fazer? Procurar um profissional, reunir os documentos? Sem dúvida entregar. nenhuma. E eu sempre digo que não espere completar, né, supostamente completar o tempo, não. Procura com antecedência, quando estiver ali dentro dos 5 anos, 3 últimos anos, que a pessoa entende que já tem direito, já está caminhando para ter o direito, já faz uma consulta com o profissional adequado para que já faça um levantamento do histórico previdenciário, para que, se tiver faltando alguma documentação, ela já ter tempo hábil para conseguir. Se tiver que consertar alguma coisa, que conserte. Então, é importante fazer essa consulta com antecedência.
Exatamente, até para não ser apanhado de surpresa, quando o prazo já venceu, já poderia estar se aposentando, mas está faltando documento, né? Está faltando documento. Há situações, por exemplo, que uma empresa fecha e não emitiu os documentos que a pessoa precisa. E aí? Então, por isso que é importante a pessoa estar sempre bem informada, sempre com seus documentos em dia, porque numa situação dessa, não quer dizer que a pessoa vai perder o direito. Sempre tem um recurso. Sim. Sempre tem, mas talvez vai ficar mais dificultoso. Exatamente. Bom, você tem uma colinha aí, tem mais alguns detalhes em relação à aposentadoria especial? Eu trouxe a colinha, mas não precisamos dela, não. Porque cada caso ele tem que ser analisado ali com documentação. Eu acredito que o recado, assim, em linha geral, foi dado. Mas estamos aqui disponíveis para perguntas. E por falar em perguntas, Marinês, nós temos uma que foi enviada por um ouvinte, né, que vem acompanhando sempre as suas entrevistas, né, e querendo mais detalhes sobre uma dúvida que ele tem, né? Ele fala o seguinte, ele não deixou o nome, mas perguntou: uma pessoa que contribuiu durante 35 anos, deu entrada em 2019 na aposentadoria, mas até o momento não obteve resposta. O que fazer numa situação dessa? E isso tem acontecido com muita frequência. E aí vai aqui uma informação em linha geral. Qualquer órgão público, quando a gente faz um requerimento, faz uma solicitação, o órgão ele tem 30 dias para dar resposta para o cidadão. Nós não estamos falando aqui de INSS, é entidade pública. No geral, né? No geral. Isso é lei. Né? E é lei federal. Então, qualquer ente público ele tem 30 dias para dar resposta para o cidadão. Passou disso, ele já está extrapolando o prazo legal. E, no caso do INSS, ou qualquer outro ente, autoriza já o ingresso na justiça sem a resposta daquele órgão. Então, no caso aqui do ouvinte, se passou 30 dias, já não tinha resposta, já autoriza a entrada na justiça. 2019, mais ainda, né? Já são mais de, já 2 anos, 3 anos quase. 3 anos. Então, ele já pode entrar com a ação na justiça. A justiça previdenciária por excelência, ela requer para ingresso com a ação que haja ali o indeferimento do INSS, a carta de indeferimento, mas, nesse caso, o fato de tanto tempo já não ter uma resposta, já se computa como se fosse indeferido o pedido de benefício. Ok. Está dada a dica, então, né? Bom, nós tivemos esse bate-papo com a Marinês Bragança no quadro Entrevista, aqui no programa Manhã do Ouvinte. Gostaria de agradecer a você, Marinês. Marinês que é parente, né? Amiga de infância, colega de infância, inclusive, né? Hoje é advogada do Sistema Previdenciário. Né? Caminhamos muito, né, Júlio? Muito tempo, né? Graças a Deus. Tivemos uma caminhada bacana, né? Você também, como profissional que é. Então, nós temos uma história, uma caminhada, né, desde a infância até agora, que está tendo sequência. Com certeza. E a Marinês, né, todo mundo já sabe, né, aliás, né, porque a gente sempre traz entrevistas com ela, né, além dessa atuação como advogada, também tem uma atuação muito grande envolvendo entidades, né, do terceiro setor, como presidente do COAMA, inclusive. Inclusive, domingo, dia 9, nós já vamos ter reunião do COAMA e vamos falar sobre a questão do mapeamento dos bairros do nosso município. Bacana essa matéria, né, que a gente vai fazer depois, inclusive, sobre essa iniciativa que é muito importante para o município, né, esse mapeamento. Né? Hoje não há uma divisão muito grande entre os bairros na cidade. Né? Exatamente. E estamos trabalhando também na construção do plano diretor junto com a Fundação João Pinheiro. Ok. Marinês, muito obrigado, então, pela participação mais uma vez aqui no programa Manhã do Ouvinte. Muito obrigada. Tá. Bom dia. Bom dia. Luiz Nascimento, conversamos com a Marinês Bragança, mais uma vez trazendo informações importantes para os ouvintes da Rádio Manhuaçu. Um abraço para você. A rádio dos grandes sucessos. Rádio 710 AM.